Bom, olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui agora fazer mais um vídeo, tá, da série do Novo Testamento, Dificuldades Textuais. Nós vamos falar sobre Mateus capítulo 4, do versículo de número 5 ao verso de número 10, e vamos fazer uma conferência, tá, um apanhado dessa mesma situação em Lucas capítulo 4, do verso 5 ao verso 12. Há um erro de Mateus ou de Lucas no registro da tentação de Cristo no deserto? Um diz uma coisa, outro diz outra, o que é verdade, o que é mentira. Por que um diz uma palavra que o outro não diz? Por que um fala uma coisa que o outro não fala? Por que um omite ou adiciona alguma coisa que foi falada ou não foi falada? E isso realmente traz um problema para a narrativa. O que há de errado, o que há de certo e o que nós podemos fazer em relação a toda essa transmissão das escrituras, sendo que um fala uma coisa e outro fala outra. Quem está falando a verdade, quem está mentindo, quem está em contradição e quem está dizendo a verdade. Então fique comigo que você já vai entender o porquê dessa diferença de narrativa. Então vamos lá. O texto. Vamos trazer primeiro o problema. De acordo com Mateus e Lucas, a primeira tentação foi de transformar pedras em pães para satisfazer a fome de Jesus. Mas de acordo com Mateus, a segunda tentação aconteceu no pináculo do templo e a terceira tentação envolveu-se todos os reinos do mundo. Entretanto, embora Lucas mencione esses mesmos dois eventos, ele o faz pela ordem inversa. Os reinos do mundo seriam, então, mencionados em segundo lugar e o pináculo do templo em terceiro lugar. Então, qual é a ordem correta? Então, Jesus, para aqueles que não leram o Novo Testamento ou não se lembram desse texto aqui, Jesus foi levado por Satanás ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, teve três tentações. Jesus teve fome, tá? Então Satanás diz assim: pegue essas pedras e transforme elas em pães. Você está com fome, né? A segunda tentação, ou a terceira, nós vamos entender isso aí, foi simplesmente levar Jesus ao pináculo do templo, tá ok? E pedir para Jesus se jogar lá de cima, porque ele não iria morrer, porque os anjos viriam ao seu encontro, porque ele é o Messias prometido de Israel. Então ele viria então para salvar o Messias e não deixaria ele morrer. E a terceira tentação seria dado então, na verdade, quando Satanás leva ele ao pináculo do templo lá em cima e mostra ele todos os reinos, dizendo: tudo que tem aqui, se você me adorar e se ajoelhar diante de mim, eu lhe darei tudo isso aqui para o seu reino, você tomará conta. No entanto, Lucas, ele faz algumas observações diferentes de Mateus. Ele tem uma narrativa diferente. Claro que Mateus, ele era coletor de impostos e Lucas era médico. Então ambos, vamos dizer assim, teriam um nível superior, tá? Teriam feito faculdade, vamos dizer assim para você entender melhor. Entendeu? Mas aí é que está um problema, tá? Que eu não considero um problema, mas vamos colocar hoje como um problema, de que eles narram palavras diferentes, falam diferente e, no entanto, eles mencionam a mesma coisa que um e o outro diz. É a mesma coisa que eu fiz com os meus alunos no seminário. Se eu pegar 5 alunos e colocar numa fileira, ok? Então eu entro dentro do seminário, eu pego um prato, jogo ele sobre a parede e esse prato vai se quebrar, ok? Muito bem. Depois eu chamo essas 5 pessoas, um por um, e peço a eles para fazer uma narrativa de como aquele prato quebrou. Bom, um ali vai dizer que talvez eu fiquei chateado
e peguei o prato e taquei na parede. Outro talvez vai dizer que eu estava carregando alguma coisa nas mãos, o prato estava na beirada da mesa, eu acabei esbarrando e ele caiu no chão e quebrou. Outro vai dizer que talvez eu tenha aquele costume da cultura judaica, né, de prosperidade. Para você ter prosperidade no casamento ou algo desse tipo, você pega o prato e quebra ele no chão. Então, são várias narrativas. Todos vão dizer que o prato foi quebrado. É óbvio, porque todos viram o prato quebrado no chão. Mas cada um vai dar uma narrativa diferente de como aquele prato se quebrou. Então, o importante ali, no momento, foram o que eles viram. O que eles viram? Eles viram o prato quebrado no chão. Como foi quebrado, aí cada um vai dar uma diretriz. Por quê? Porque ninguém estava no momento ali para dizer como o prato foi quebrado. Na questão aqui da tentação de Jesus, foi a mesma coisa. Houve a tentação? Sim. Houve a narrativa da conversa? Sim. Houve o evento? Sim. Como foi colocado em ordem ou não, isso não é um problema. Entendeu? Então, o que acontece? Pode ser que Mateus esteja descrevendo essas tentações em ordem cronológica, ao fato que Lucas se ateve à ordem que propiciasse o clímax, ou seja, o que foi realizado, conforme os tópicos envolvidos. Isso para expressar um clímax que Lucas desejava enfatizar. Observe que Mateus capítulo 4, verso 5, começa com a palavra então, e o versículo de número 8 tem a palavra ainda. No grego, essas palavras sugerem uma certa ordem sequencial dos eventos. Já no relato de Lucas, porém, o versículo 5 começa com uma simples e o versículo 9 com uma palavra que no grego responde a um e ou também. O grego, no registro de Lucas, não indica necessariamente uma ordem sequencial dos eventos. Além disso, não há discordância alguma quanto ao fato dessas tentações realmente serem da forma A, B e C, ou da forma B, C e A. Então não existe essa diferença de narrativa e a Bíblia, novamente, não se contradiz. Há apenas uma discordância narrativa do texto. Mas a situação aconteceu. É como eu falei da questão do prato quebrado. Todos os 5 narraram que o prato foi quebrado. Mas como ele foi quebrado, cada um deu uma ideia. Por quê? Porque nenhum dos 5 estavam presentes naquele momento. Então não há uma contradição, porque nem Marcos, nem Mateus e nem Lucas estavam presentes na tentação de Jesus. Eles sabem que Jesus foi tentado no deserto. Agora, se X, A e B A e X, não tem contradição nenhuma, porque as narrativas são as mesmas e as consequências do registro também. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de Bíblia, quando nós lemos os textos bíblicos, parar para analisar exatamente essa forma de escritura. Nós temos que estar atento aos detalhes. Os detalhes é que fazem a diferença nas narrativas bíblicas. Entendeu? Então o que eu estou querendo dizer para você? Para quando você lê a Bíblia, quando você lê uma narrativa, você tem que prestar atenção nos detalhes. Você não pode ser um decoreba. Você ouviu, aí você ouve também, você transmite para outro e assim sucessivamente. Não. Você tem que parar, você tem que pensar, você tem que olhar, você tem que observar. E principalmente pegar outras Bíblias, se você tiver, para que você possa fazer a comparação entre um texto e um outro, uma palavra e outra, entre uma narrativa A e uma narrativa B. Então fica a dica aí para você que a Bíblia, ela está completa e correta. O único problema que nós temos foram que homens escreveram e copiaram o texto à mão. Ok? Então espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E nos vemos então numa próxima aula. Ok? Tchau, tchau.